Como os aspectos psicológicos podem ajudar você a ter melhores resultados no trade? Seja bem-vindo, bem-vinda a essa primeira aula, a outra foi uma aula inspiracional. Vamos trabalhar aqui ao longo desse curso para desenvolver a psicologia, a mentalidade, a parte que realmente toma a decisão. O que está aqui no nosso software, né, que roda nessa maquininha tão perfeita chamada cérebro humano. E manter a mentalidade certa é um dos fatores mais importantes para você se tornar um trader de sucesso. O objetivo desse curso é te ajudar a descobrir como desenvolver uma psicologia mais eficiente ao longo da sua jornada, conseguir atingir estados de excelência para poder minimizar tanto os efeitos dos sentimentos negativos, dos pensamentos que você vai ter com preconceitos de coisas que podem enviesar as suas decisões para decisões que não são as mais acertadas naqueles momentos. Para você poder ter então, ao longo da sua performance, além das ferramentas, das estratégias, a atitude certa para que você não tenha uma atitude negativa durante a operação. Qual a diferença, então, para a gente começar aqui, entre os traders, 5% que prosperam no mercado, que têm consciência nas operações, que obtêm realmente lucros significativos todos os meses, e aqueles que não conseguem ter um ritmo, ou às vezes perdem mais do que conseguem ganhar, às vezes perdem todo o patrimônio de uma vida inteira guardada, ou numa decisão errada acabam jogando no mercado e não têm a atitude certa. A grande pergunta que eu tenho aqui é porque alguns traders prosperam na vida e outros não. Eu acho que é uma boa pergunta para começarmos a nossa conversa, a nossa aula, porque provavelmente você já deve ter se perguntado isso também. E a grande resposta aqui é: se você soubesse a resposta, você já teria conseguido. 5% do mercado, o que faz com que um trader prospere e outro não? 5% das pessoas que conseguem ter a resiliência necessária, a antifragilidade necessária para poder tomar as decisões conforme as suas técnicas, o seu arcabouço de ferramentas para, no momento da mesa, da operação, fazer as escolhas mais adequadas. Aquilo que te impede de ter sucesso na operação, aquilo que te impede de ter sucesso na vida, ou que fazem com que os traders não tenham resultado, são as suas adaptações. Tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu com volume, com repetição ao longo da sua vida, com forte impacto emocional, desde a sua infância, foram formando as suas adaptações. É como se um sistema aqui simplificasse as nossas respostas e nós somos adaptados, porque quando nascemos somos inconscientes do medo, das negatividades, somos inconscientes das coisas que podem nos prejudicar ou até dos prazeres que podem nos agregar situações e euforias. Ao longo da vida a gente vai criando interações. Quando criança, às vezes a gente pega um brinquedo de um amigo, o amigo pega e bate o brinquedo na nossa cabeça, a gente aprende no dia seguinte que a gente não pode mais tomar o brinquedo da mão do amigo. A gente tem que elaborar mais a nossa comunicação e a gente vai se desenvolvendo. Adaptações. São adaptações que vão nos fazendo evitar o sofrimento e nos aproximar do prazer. Porque o nosso cérebro, no final das contas, ele faz dois únicos caminhos. Ele ou nos aproxima do prazer, vão tomando decisões que nos aproximam de uma sensação melhor, de uma experiência melhor, ou ele vai fugir da dor. E essas são as adaptações que vão resumindo a tomada de decisão ao longo do curso da nossa jornada. Por exemplo, quando você está num trânsito, você vê alguém mascarado num sinal vermelho à noite, está tudo escuro, e você está parado sozinho nesse farol, você vai ter um tipo de resposta, porque as adaptações que você criou sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você viu, ouviu e sentiu, na verdade, sobre forte impacto emocional, foi criando as suas adaptações. Então eu te pergunto, quantos eventos ao longo da vida foram definindo o que você deveria ser? Quantos eventos ao longo da vida foram definindo as suas adaptações? Mas César, o que são adaptações? Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu lá no começo com seus pais, na sua infância, ao longo da sua jornada, que foram se repetindo avolumadamente, foram construindo as suas percepções, os seus mapas de mundo, as suas representações sobre o que são as coisas. Todo evento ou um padrão que aconteceu na sua infância, ele cria um aprendizado. Esse aprendizado é justamente um software que roda no nosso cérebro para que, ao mapear ao longo da vida uma experiência parecida, semelhante, a gente já tenha um padrão determinado de uma resposta rápida para nos aproximar da dor ou nos afastar de um sofrimento. É como programa que vem inconscientemente no nosso software, no nosso hardware mental, que serve para te ajudar a evitar passar novamente pelos mesmos tipos de sofrimento.
No hardware é instalado essas adaptações, essas programações, para te prevenir também de repetir, muitas vezes, algo que ameace a sua vida. Estamos falando aqui sobre uma construção, de como o nosso cérebro se programa. As suas adaptações, então, no reflexo, o que de fato são na nossa vida prática? São os padrões comportamentais, as crenças, os vieses que você tem, os preconceitos que você cria, no sentido de preconceituar alguma coisa, e que definem as habilidades que você desenvolve, as ações e as atitudes que você tome. E muitas vezes, padrão que vem de uma ideia distorcida sobre até quem você é ao longo da sua vida. Todas as adaptações que nós temos, elas são construídas a partir de um estímulo que recebemos na presença de um forte afeto emocional. Afeto no sentido de nos afetar. Aquilo que é um estímulo visual, auditivo, sinestésico, sensorial, acompanhado de um forte impacto emocional, num afeto, ele cria um padrão. Então, quando eu penso, quando eu sinto, quando eu comunico, eu estabeleço um sistema de crenças a respeito daquilo. Filho, não coloca o dedo aí na tomada não que dá choque. Você teve um estímulo auditivo. E por que muitas crianças ainda assim, mesmo recebendo o estímulo, o comando para prevenir ali que aconteça alguma coisa prejudicial, ainda colocam o dedo na tomada? Porque o estímulo não teve um forte afeto, então não criou um aprendizado. Agora, vai lá, coloca o dedo, toma um chocão naquela tomada e vê se você vai colocar de novo o dedo naquele mesmo lugar. Coloca nada, moço. Sabe por quê? Porque naquele momento você ouviu, viu, sentiu e você começa a criar uma adaptação. Nos próximos momentos da sua vida, você passa até distante daquela tomada. Você brinca em um outro lugar. Por quê? Porque você se adaptou, você aprendeu. Então, uma adaptação é um aprendizado. Você aprendeu que aquilo machuca e encontra ali, então, uma nova forma de não repetir aquela dor. Faz sentido até aqui. Então, vamos entendendo os padrões. Que são adaptações? Na tomada fica fácil, né? A gente está entendendo aqui que na tomada ali, a gente teve padrões na infância muito interessantes. Agora, o que isso tem a ver com trade? Tudo. São as suas adaptações que determinam até que ponto você consegue ir psicologicamente nas aplicações, na mesa, na bolsa, nas negociações que você vai fazer. Quanto vai determinar que você tenha de lucro. São as suas adaptações que vai determinar o que você vai viver em cada área da sua vida. Cada estímulo externo que você vai recebendo ao longo da sua vida, vendo, ouvindo e sentindo, com o impacto de um afeto emocional, cria um aprendizado em nossa mente. E assim, esses aprendizados vão trazendo respostas, vão construindo sinapses. O que é uma sinapse? Sinapse é um conjunto de neurônios que se juntam para transportar informações. Eu vou aqui no quadro, fecha aqui no quadro para mim, fazer um desenho simples. Imagina, aqui, eu sou um grande artista plástico, né, além de... Esse é o Charles. O Charles, ele recebe o estímulo da tomada, daquela mesma que a gente acabou de citar. O Charles toma um choque, ele tem um afeto emocional, ele viu, ouviu e sentiu. Os neurônios do Charles começam, então, a criar uma inteligência, um aprendizado e transportar informação com neurotransmissores, ou seja, uma ducha de neurotransmissores, de hormônios que caem e são transportados na nossa corrente sanguínea para criar um impacto emocional, e nós vamos falar isso com mais detalhes mais à frente. O estímulo da tomada, ao Charles olhar agora esse padrão, ao ver a tomada, ele tem então um disparo numa cadeia sináptica na sua mente que vai dando a informação, se afaste. Então, sinapses são nada mais, nada menos que caminhos neurológicos que transportam informações e que carregam as nossas adaptações. Vamos entender isso, as nossas adaptações, como padrões de estímulo visual, auditivo e sinestésico que respondem com comportamento, com pensamento e com uma forma de sentir. Voltando aqui para o centro. Nossas adaptações, então, criam padrões que vão se transformando em respostas que conduzem às nossas atitudes. Para que assim a gente, ao longo da vida, nos permita, ali no meio da interação, evitar repetir algum tipo de sofrimento. Estamos entendendo, então, o que é uma adaptação, sim ou não?
Uma adaptação nada mais é do que um aprendizado contínuo que vai sendo reforçado ao longo da vida. Se você tomou outro choque, você vai reforçando o padrão, então, do que você pensa, do que você sente, do que você comunica. Agora, como recebemos esses estímulos para criar as nossas adaptações? Através das nossas relações, através das nossas interações com o mundo, principalmente aquelas que nos primeiros anos de vida nos definiram em muitas das estruturas do que é a nossa estrutura da psicologia, na nossa personalidade. As pessoas ávidas a nos influenciar significativamente. Pessoas P, ávidas a nos influenciar, e significativamente S, são os nossos pais. Pais, professores, parceiros, irmãos, pares amorosos, propagandas. Quantas coisas foram nos trazendo estímulos e nos estímulos trazendo um aprendizado. Agora vamos entender. O que você escutava do seu pai a respeito de dinheiro? O que você escutava? Menino, menina, tá maluco? Dinheiro não nasce em árvore. Você tinha uma despensa cheia na sua casa? Você poderia ter aquilo que você gostaria? Você tinha uma vida farta ou a sua vida foi mais desafiadora? Seus pais talvez até ganhavam muito bem, mas acabavam no final do mês gastando o dinheiro todo com eles e não sobrava nada para você. Você estava sempre com o tênis furado e a mãe trocando sapatos, e você viu aquele padrão, ouviu aqueles comentários, sentiu aquilo na sua pele. O que os seus pais faziam? Eles tinham aplicação, eles investiam, eles deram uma educação financeira para você desenvolver as adaptações necessárias para conseguir chegar na vida adulta, não só sabendo ferramentas técnicas, hard skills, habilidades ferramentais, mas tendo também as soft e as deep skills necessárias, habilidades socioemocionais, habilidades profundas, para conseguir fazer com que a sua psicologia te leve adiante. O que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais sobre finanças? Sobre relacionamentos. Seus pais tinham um relacionamento próximo, tinham carinho, parceria, os dois eram muito parceiros, tinham objetivos em comuns, ou eles estavam sempre em pé de guerra, viviam desistindo de fazer as coisas darem certo. Um reclamava do outro e você estava no meio desse negócio. Às vezes, eles diziam palavras duras, gritando, ou até, quem sabe, agressão física. O que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais? Seus pais se preocupavam com a sua saúde física, ou tinha um momento de uma refeição balanceada, eles explicavam, eles respeitavam o momento da sua fome, ou eles obrigavam você a fazer alimentos, faziam exames, incentivavam a rotina prática de esportes, ou eles faziam que você comesse de qualquer jeito, deixavam algo ali para você se virar em 2 minutos, e não se preocupavam com o que você ingeria de nutrientes. O que você viu, ouviu e sentiu. Tudo aquilo, lá no começo da sua vida, sobre forte impacto emocional, de forma constante, avolumada, construíram a grande parte das suas adaptações. Mas não é só na infância, ao longo da sua vida adulta. Imagine que você também passa por situações de forte afeto emocional e que vão construindo seus padrões. As primeiras pessoas que começam a operar no mercado, que têm as suas primeiras perdas, muitas vezes começam a olhar para aquilo e rapidamente desistem, não têm a psicologia forte para ter persistência, reformar o seu erro. Foi acovardando pessoas a viverem presas com medo de errar. E a gente vai falar muito sobre isso. Estamos entendendo o que são adaptações. Agora, vamos pensar comigo. Quando você era menor, seu pai sentava com você, te olhava nos olhos e dizia: filho, filha, fique tranquilo, quando você crescer, você vai ser uma pessoa próspera, você vai inspirar outros com seus exemplos, você vai sentar, você vai ter prosperidade e crescimento em qualquer coisa que você colocar sua mão, porque você vai ter uma família linda, vai sentar, vai saber ter inteligência financeira, vai inspirar a sociedade a ser diferente. Era isso que você ouvia, sim ou não? Não, acho que talvez a maior parte das pessoas ouviram: menina, seu burro, imbecil, só dá trabalho. A única coisa que você tem que fazer é estudar, e você não consegue fazer nem isso direto, não presta para nada, não aguento mais, seu preguiçoso, vagabundo. Você vai ver o que eu fiz para merecer isso. Menina, não acredito que você fez isso, sua vulgar. Você vai ver, sem valor, você vai pagar com seus filhos o que você está fazendo. O que você ouviu, viu e sentiu dos seus pais? Ou você não ouviu nada? O pai foi ausente, meu herói saiu de casa, então quer dizer que eu não sou importante. O que você ouviu, viu, sentiu dos seus pais, com forte afeto emocional, com constância, volume e abundância na sua infância, foram formando o padrão da psicologia da sua personalidade. Quantos pais chegam em casa, sentam no sofá, jogam um cala-boca para a criança, um celular, toma aqui um programa de TV e deixam ali, né, a criança ficar à vontade no computador. As crianças vão lá,
querem a atenção do pai e da mãe, mamãe, fica quieto, menino! Não, para, trabalhei o dia inteiro, que inferno que eu fiz para merecer, que saco! Joga isso aí, eu não quero, vai, joga o joguinho aí. Quantos cala-bocas as crianças estão recebendo para ficarem quietas? E não tem a educação necessária para desenvolver uma psicologia saudável, forte, para chegar na vida adulta e olhar para suas escolhas e tomar as decisões certas, terem uma atitude. Porque 5% do mercado prospera no trade. Porque são pessoas que mudaram as suas adaptações. E aí, desde muito tempo, durante o processo da pandemia, quantos pais ficaram desesperados porque seus filhos estão dando trabalho? Quantos pais estão ali não mais conhecendo seus filhos? Será que são realmente os filhos que vêm pronto ou foram as programações que esses pais colocaram nas suas crianças? Estão entendendo o que as adaptações fazem no nosso momento de vida prático? Agora imagina comigo a cena. Pai e a mãe sentados na sala, assistindo uma TV, né, com um bombril ali na antena, né, quem é dessa época, sabe? Tinha um bombril na antena, passava lá, não tinha controle. E aí de repente o filho chega, papai, olhei o bolinho, quero bolinho, estou com fome, papai, quero bolinho. Aí o papai e a mamãe estão ali sentados, né, veem aquilo, falam, menino, fica quieto, papai está vendo filme, TV, trabalhei o dia inteiro, quando acabar aqui a novela, eu vou lá e pego para você as coisas, agora não vou mexer, não tem nenhuma adaptação, criança ali, né, livre de uma visão de mundo, então pensa consigo, quer dizer então, que papai está ocupado, eu vou até ali e vou pegar o bolinho, porque ela tem proatividade, ela tem toda a sua capacidade na natureza de ser proativa, levanta, pensa, vou lá. A única coisa que está me separando de comer o bolinho é que papai e mamãe estão ocupados. Criança vai até a mesa, resolvendo o seu problema, pega o prato e de repente ela volta e o que acontece? Tropeçou, caiu todo barulho, som, sensação. Você acha que o papai e a mamãe se levantaram com toda a calma do mundo e chegaram, menino, calma, fique tranquilo, é só uma louça, que bom que você foi uma criança proativa, resolveu os seus problemas, que bom que você se levantou para pegar aquilo que você gostaria, né? Filhinho, parabéns, você é uma criança que sabe ter atitude. Ou será que esses pais levantaram, menino desgraçado, não serve para nada, moleque de merda, com o rosto vermelho, cuspindo, a criança sobe para o seu quarto, seu peste, vai ficar lá fechado o dia inteiro, você não presta. Tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu sobre o afeto emocional, construíram as suas adaptações. Estamos entendendo então aqui o que são adaptações. Nós vamos direcionando mais para a mesa de operações. A gente vai direcionando mais para as negociações, porque está ficando mais claro, porque de alguma forma a gente tem uma neurofisiologia muito parecida, um cérebro muito parecido, e por que somos tão diferentes? Porque aqueles 5% que tem a mesma neurofisiologia dos outros 95%, um cérebro que responde da mesma forma que os outros 95% ou da grande maioria deles, não conseguem ter resultados. Por que que a grande maioria é diferente? Agora imagine esse menino do bolinho, ele cresce, ele consegue um trabalho, ele se desenvolve, ele quer operar na bolsa de valores, ele quer conseguir prosperar financeiramente. E aí ele chega no trabalho, né, começa lá a sentar na mesa, ele olha os traders de sucesso, ele começa a falar, vou ser igual àquela pessoa, eu vou me dedicar, já entendi, eu vou estudar o curso, vou ter uma técnica, vou escolher o ativo, vou sentar, vou ter a psicologia certa, vou me desenvolver na mentalidade para conseguir operar e vou conseguir cada vez ter mais contratos, operar com mais contratos, ter mais lucratividades. É lá que eu vou chegar. Ele mira, ele já sabe, ele cresce. A parte de nós já sabe enxergar o destino que deseja ter na sua vida. Só que naquele momento, então, ele olha, começa a desenvolver a habilidade, eu vou me preparar, vou ganhar 10, 20, 30, 40, 50 mil por mês. Já imagina a vida que pode ter, a vida que pode viver, e aí de repente ele sai de lá cheio de energia, porque ele começou a operar, sentou na mesa, pegou suas primeiras operações, configurou o seu setup, conseguiu mexer nas suas primeiras coisas, e aí ele já sabe o caminho de crescimento, aquilo que ele precisa fazer para chegar lá. E aí passa um tempo, e de repente, a maior parte das pessoas desistem, acham que nunca serão capazes de fazer isso. Não, isso não é para mim. Ah, aqueles lá, 5% tiveram sorte. Foi alguém que indicou essas pessoas para a mesa proprietária. Não dá para chegar lá sem passar por cima de alguém. Sabe o que acontece? Eu vou conseguindo pagar minhas contas aqui no final do mês e está tudo bem, não é bem o que eu gostaria, mas está tudo bem, está dando para pagar as contas. Aí a pessoa para,
se sujeita a viver uma vida limitada, desiste, muitas vezes toma situações, às vezes que levam ela a uma atitude errônea, aposta tudo que quer para recuperar as coisas, porque não tem a psicologia para lidar com a perda, não tem a psicologia para lidar com reconsertar, se reconstruir, e acaba indo e colocando mais problema para a sua vida, porque algumas pessoas se acham incapazes de serem realizadoras, de conseguirem fazer aquilo que desejam. Se temos um cérebro igual, o que nos faz diferente são as nossas adaptações. E aí, na vida adulta, as coisas são um pouco diferentes. As oportunidades vão surgindo em minha vida, eu vou tendo a oportunidade de aprender, de dar duro, de prosperar, de conseguir fazer o trade cada vez melhor, de conseguir melhorar meu setup, de conseguir melhorar minha percepção, de ter mais elementos, escolher melhor os meus ativos, operar com mais contratos. Eu tenho oportunidade de melhorar, implementar minhas ideias, aquilo que eu sonho, fazer as coisas darem mais certo, de falar quando eu estou sentindo alguma coisa nos meus relacionamentos e fazerem os relacionamentos que estão quebrados melhorarem, de pedir desculpa a alguém, de desculpar alguém. Mas aí eu não pego essas oportunidades e elas vão passando. Acontece que uma hora eu olho para trás e eu estou mais velho e eu percebo que eu não realizei nada de grande na minha vida. E aí, na minha vida, eu paro, eu olho, percebo que eu cheguei lá na vida adulta, desisti muito cedo, não me melhorei e não mudei a minha história. E sabe o que é o pior? Muitas vezes eu não mudei a história da minha família, não mudei a história dos meus filhos, porque eu me senti incapaz. E a pergunta é, o que você viu, ouviu e sentiu ao longo da sua vida, que foram programando as suas adaptações? Quem você acredita que você é? Onde você acredita que é capaz de chegar? Quanto você acredita que você merece ter de sucesso? Quanto dinheiro você acredita que você pode ganhar em sua vida? Como você pensa as suas relações? O que você acredita sobre sentar na mesa proprietária e operar tendo lucros? Isso é viável, é distante, é difícil, é fácil? Tudo isso é determinado pelas suas experiências. Entendemos aqui o que são adaptações? Sabe o que acontece? Aquele menininho do bolo, ele olha para a vida, e as oportunidades de ser proativo, as oportunidades de consertar os erros, ele vai lembrando que se ele for proativo, ele pode derrubar o prato de bolo, e ele não consegue lidar, às vezes, com aquele problema, e vai tolerando a negatividade. Ele tropeça, o prato de bolo quebra, lá é só um prato de bolo. E na infância, isso vai se tornando deixar as oportunidades para trás. Medo de falhar, medo de errar. As pessoas hoje ficam paralisadas na maior parte das vezes ou desistem em 1, 2, 3 tentativas. Sabia que para você aprender a andar, você caiu ou se deslocou cerca de 16 mil vezes até conseguir ter a coordenação necessária para caminhar. Com 5, 6 anos você já falava um idioma. E algumas pessoas chegam à vida adulta com a capacidade de ter mais foco, mais concentração, um cérebro mais desenvolvido e acreditam que não conseguem aprender o segundo, sendo que com 5, 6, 7 anos já eram alfabetizados e proficientes numa língua. Todas as nossas adaptações, tudo aquilo que aprendemos consciente ou inconscientemente vão determinando os nossos resultados de vida. E a maior parte das adaptações que nós temos, muitas vezes a gente nem tem consciência que elas existem. Porque muitas vezes nós nem lembramos de tudo que aconteceu na nossa infância. Nós temos apenas algumas fichas de alguns pequenos momentos, insights, e acontece que todas essas adaptações, todos esses aprendizados determinam quem você é hoje. Tudo aquilo que você acredita, consciente ou inconscientemente, você já está vivendo em sua vida. E por pior que isso pareça, você vai buscar mais disso e atrair mais disso para a sua vida. Então quando você acredita que para você as coisas são mais difíceis, eu vou te explicar como você atrai mais dificuldade para a sua vida. Vamos entender um caminho que está sendo seguido numa relação de uma repetição inconsciente, direcionada pelas nossas adaptações, essas do nosso passado, e vamos entender como isso funciona na experiência prática. Imagine que aqui na nossa frente eu tenho uma régua de 0 até 10. Cada número na régua é a minha capacidade, o meu desenvolvimento. Se eu tenho sobre a vida financeira uma mentalidade, uma adaptação 1, eu vou ter resultados 1. Se eu tenho na minha vida financeira
a adaptação 10, eu estou mais preparado para ter resultados 10. Então vamos pensar aqui com essa metáfora, o que você vive sobre a sua vida a respeito do trade, a respeito de investir na bolsa, a respeito da sua vida financeira. Vou usar como exemplo as finanças, mas isso vale para qualquer outra área da sua experiência de vida. Seus relacionamentos, a sua saúde, tudo que você passa está nessa metáfora encaixado também da mesma maneira. Vamos supor que nesse caminho, as minhas adaptações são representadas aqui na casa 2. Eu estou na casa 2. Eu estou vivendo diversos processos ao longo desse caminho, de 0 a 10. Né? As minhas experiências, as minhas adaptações acabam me prendendo em experiências no nível 2. Eu não consigo guardar dinheiro, no fim do mês tudo é muito complicado, não consigo pagar minhas contas, ou sento para investir, tudo dá errado, não consigo tomar as decisões na hora certa, não topo na hora certa, não entro na hora certa, não consigo gerenciar os meus contratos, escolher os meus ativos. Eu quero poder viajar, pagar as minhas contas e sobrar dinheiro no fim do mês, ter um carro mais legal, ter uma casa mais legal. Eu quero melhorar minha vida, quero melhorar as condições que eu tenho para poder prosperar. Então eu estou na casa 2, e tudo isso de uma maneira inconsciente. Você vai aqui atraindo só para voltar para a casa 2. Então você vai lá, você se esforça, você põe energia, você começa a melhorar, você começa a estudar, você está aqui fazendo curso, começa a montar melhores setups para você operar. De repente você está lá na casa 5, você está tendo resultados melhores, aí chega no final do mês, você está ganhando o dobro, mas de repente está sobrando nada. De repente a situação está semelhante, ou você gastou até mais do que você podia. De repente você faz alguma cagada inconscientemente só para voltar lá para a adaptação da casa do nível 2. Mas aí, novamente, eu abro os olhos, olho para a vida e falo, não, eu quero ter uma vida melhor, eu quero prosperar. Eu já estou mais velho um pouco, estou com menos energia, mas eu vou colocar então mais entusiasmo. Vou aumentar o meu foco, vou aumentar minha disciplina, trabalhar 14, 16 horas por dia, estudar, fazer tudo o que eu preciso para poder fazer isso dar certo. Eu vou ganhar mais dinheiro, a solução para tudo está aqui. Eu coloco toda a energia, e aí eu vou, chego lá, tenho as técnicas certas, me esforço, então eu chego lá na casa 6, eu estou melhor do que eu estava antes. Mas de repente, eu estou na casa 6, só que eu não mudei as minhas adaptações. Eu estou aqui na casa 6 fazendo um esforço enorme para estar aqui e eu não mudei as minhas adaptações. As minhas adaptações ainda são da casa 2. E aí eu faço uma besteira de forma inconsciente só para voltar para onde? Para a casa 2. Só que muitas vezes eu chego aqui e eu já estou cansado, sem energia. Eu já estou com úlcera, ansiedade, gastrite, estresse. Casamento já muitas vezes está no segundo, terceiro, talvez já não tenha mais nem capacidade de estar se relacionando com alguém. Aí a vida inteira para ganhar dinheiro, mas eu não mudei as minhas adaptações. E aí vem aquelas questões, eu não sei o que está acontecendo comigo. Por que comigo tudo dá errado? Por que isso está acontecendo de novo na minha experiência de vida? Ah, já sei. Estou amarrado. Acontece, moça, que a pessoa percebe que tudo que está à volta dela, né, como se conspirasse contra ela, fosse o responsável pelos resultados dela. A pessoa não entende, não enxerga que ela mesma está construindo seus resultados de vida através das suas adaptações. E aí está dura de entender tudo isso. Porque encontrar culpados para que tudo que está ao nosso redor é muito fácil. Começa a encontrar culpado na mesa de aplicação, na bolsa que subiu no mercado, na macroeconomia que mudou e eu não fiz a leitura gráfica correta, eu comecei a mexer no volume e não consegui ler porque foi uma mudança repentina na política. E aí coloca a culpa na economia, no chefe, nas coisas, e essa pessoa não cresce, porque ela não dá a ela uma oportunidade. Porque ela rouba das suas próprias ideias, a culpa está no mercado, a culpa está nas coisas, e não a responsabilidade nela. O casamento está ruim, é culpa do marido, da esposa. As coisas estão ruins, não, mas eu sou carinhoso, eu sou atencioso, coloco sempre um bom perfume, levo para passear, pago as contas. Ah, não, mas eu sempre estou arrumada, cuido da casa. A culpa é do marido. Eu faço tudo para as coisas darem certo, a culpa é do software. A culpa é das coisas que eu li que me enganaram. Aí começa a culpar todo mundo, o marido, a esposa, o governo, o chefe. Para. Porque aí quem culpa se torna um culpado. Mas no fim, é a própria pessoa que está ali, interrompendo os seus resultados. É através das suas adaptações, construindo limitações. Você está entendendo o que são adaptações até aqui? Para você ter uma vida mais próspera, para você conseguir ser parte dos 5%, as nossas adaptações que geram esses resultados.
a gente trabalhar para mudar as nossas adaptações, os nossos preconceitos, os nossos enviesamentos, as nossas crenças, a gente vai mudando a maneira como nós agimos, pensamos e sentimos ao longo do dia. Legal, vamos lá. Existem algumas adaptações que são bem fáceis de identificar. Elas são mais fáceis de serem reconhecidas ao longo do dia a dia, através daquilo que você fala, através daquilo que você pensa, aquela conversa que você tem com você, aquilo que você tem de comunicação. É fruto do que você tem de adaptações. Vamos pensar aqui algumas falas comuns que representam grande parte das adaptações mais limitantes, mais tóxicas e que mais prejudicam as pessoas, que são mais comuns, que prendem as pessoas numa vida limitada. Ah, não, sabe o que é? Eu não sou tão inteligente para conseguir montar um bom setup. Eu não sou tão inteligente bastante para isso. Ah, não, é que eu sou burro. E a pessoa ri da própria burrice. Ah, não, eu não sou tão talentoso o suficiente. Eu não tenho dom para isso. Ah, sabe o que é? Eu não consigo me organizar. Eu não tenho disciplina, eu não tenho tempo. Eu não consigo estudar. Eu não consigo entender isso. Ah, sabe o que é? Eu não consigo trabalhar com constância. Eu não tenho a força para conseguir vencer as falhas. Eu não sei vender, eu não sei comprar, eu não sei falar em público. Olha quantas adaptações vão construindo frases que transformam a vida e dessas frases em uma verdadeira verdade para a pessoa, uma verdadeira experiência, passa a se tornar uma verdade. Eu não tenho sorte na vida, César. Ganhar dinheiro é muito difícil. Ou até aqui, muitos que ganham, acreditam que guardar dinheiro é muito difícil, que aplicar o dinheiro é muito difícil, que ir para a mesa e fazer esse dinheiro render é muito difícil. Porque realmente você está certo, você está certa. Aquilo que você pensa está correto, sendo para prosperar ou não. Porque você sempre vai estar certo naquilo que você acredita. Se você acredita que você vai passar a viver assim, a sua vida é um resultado daquilo que as suas adaptações te fazem acreditar que é uma verdade. E você se enviesa a viver a vida dessa maneira. Eu não consigo aprender isso, isso não é para mim. Ou até eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Só filho de rico consegue ser rico. Só poucas pessoas que têm a oportunidade de serem indicadas conseguem ter um lugar na mesa proprietária. E aí, não consigo mudar, nasci assim, vou morrer assim. Né? Síndrome da Gabriela. E aí vai e posta na rede social. Sabe o que é? Eu sou assim e pronto. Quer que você goste ou quer não goste. E aí vai ver a vida do infeliz. Não tem um amigo, não tem um relacionamento saudável, tem problema com as pessoas e acha que é bonito ser assim. Porque não muda suas adaptações. Você entende que impacta todas as áreas da nossa vida. Pessoas que dizem que não têm ferramentas para se melhorarem. Pessoas que não precisam entender essas coisas que você está aprendendo aqui. É só entender ter um bom setup e eu não preciso entender dessas coisas para poder fazer parte de 5% que prosperam no trade. Você acha realmente que as pessoas que pensam dessa forma, não é interessante que talvez sejam as pessoas que mais precisem de um curso como esse? Talvez sejam realmente as pessoas que mais vão aproveitar uma experiência dessa. Porque elas acabam destruindo a si mesma, os outros que estão à sua volta, o patrimônio de uma família, pela falta de flexibilidade. A falta, às vezes, vem de uma arrogância, de achar que entendeu tudo a respeito da sua vida, culpando os outros, mas que não mudou as suas adaptações. Legal. Vamos trazer um fato da ciência para mostrar um pouco de como isso funciona, né? O poder que temos quando acreditamos nesse tipo de frase. Pegaram 2 grupos de amostragem para fazer um efeito num teste placebo. O placebo era para pessoas que desenvolveram úlcera e colocaram no primeiro grupo ali pessoas numa condição semelhante à do segundo grupo, só que disseram para o primeiro grupo que aquele era um remédio comprovado. No segundo, foram lá e disseram que era um remédio em teste. E o resultado veio depois de alguns dias. Primeiro grupo de pessoas que tomaram um remédio placebo e que ouviram que aquele remédio era um remédio eficiente, o remédio já comprovado, tiveram 70% de melhora nos efeitos da úlcera. O segundo grupo tiveram 25% apenas de melhora no efeito da úlcera, tomando a mesma coisa que era um placebo, sem nenhum efeito farmaco. E olha que interessante, que tiveram pessoas que, mesmo sabendo que depois era um placebo, falaram assim, não, tá, você está falando, mas o meu realmente tinha alguma coisa. Porque acreditaram. O que faz a diferença? O que muda é aquilo que as pessoas acreditam, na forma como elas se adaptam para perceber. Então, se impacta a nossa saúde física, se afeta a nossa neurofisiologia, imagina como as adaptações afetam as suas decisões na hora de fazer a operação no trade. Então,
Muitas vezes, ao longo da mesa, não vai ser simplesmente a técnica específica que você vai aplicar, a ferramenta ou o ativo que você escolhe, o setup que você monta. Você vai ter que olhar para os seus resultados em todas as áreas da sua vida que estão influenciados pelas suas adaptações para fazer parte dos 5% que prosperam no trade. Você vai aprender a desenvolver atitudes novas e transformar a sua psicologia de maneira profunda. Eu abri essa aula perguntando por que alguns trades prosperam na vida, no mercado, e outros não. A psicologia determina a sua forma de pensar, de sentir e de agir. Os seus preconceitos, as suas crenças e os vieses que te adaptam para sobreviver e que te trouxeram até aqui. Agora, para você fazer parte desses 5%, prosperar e crescer, você vai desenvolver uma personalidade mais madura, para poder estar preparado, preparada para fazer parte desses 5% e de fato ter a atitude certa na hora da operação e conseguindo se manter com persistência, não desistindo ou não jogando no mercado quando você pode tomar ações de médio, curto e longo prazo. Eu te encontro na próxima aula. Até lá. Valeu!